Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui nesta hora para termos comunhão ao redor da palavra. Todos nós sabemos que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa Bíblia é Deus em forma de palavra. E nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E pregou o profeta uma mensagem intitulada O único lugar provido por Deus para adoração. E esse lugar é ao redor da palavra. Por isso, os magos, quando vieram do Oriente, seguindo a estrela, veja, cada um deles trouxe um presente, uma dádiva que estava representando a revelação que cada um daqueles magos tinha a respeito da palavra feita carne. Um trouxe ouro, o outro trouxe incenso e o outro trouxe mirra, porque ali estava o rei. Veja, Deus mesmo, a divindade, ouro, incenso em serviço, mirra para morrer. Por isso, o tipo de adoração que nós prestamos a Deus está dizendo que tipo de luz nós temos a respeito de Deus. Por isso a Bíblia fala que ele procurava verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. A sua palavra é a verdade. E nós estamos aqui defendendo uma causa, a causa da verdade. Então temos por muito firme as palavras dos profetas. Toda vez que o profeta se levanta e ele profetiza, e o que ele profetiza acontece, então nós temos a certeza que Deus é como esse profeta. Mas mais do que isso, um profeta é um revelador da palavra, dos mistérios, da vontade de Deus. Então, nós temos a grande escritura em Mateus capítulo 2, a respeito daqueles magos vindo do Oriente, seguindo a estrela. Quando eles entraram em Jerusalém, eles vieram clamando: onde está ele, o rei dos judeus? E Jerusalém inteira, os magos colocaram os sacerdotes, toda a cúpula sacerdotal em pânico, porque eles não sabiam de nada. Mas os magos sabiam que algo estava acontecendo naquele momento. Veja, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Herodes perturbou-se, naturalmente, porque sentiu-se ameaçado. Veja, e Jerusalém, onde estava a capital religiosa, o templo, os sacerdotes, porque eles eram que deveriam apontar a Escritura para aquela hora, e eles não sabiam de nada. Os magos tinham mais luz do que eles, porque os magos estavam seguindo o sinal que Deus havia anunciado para aquela hora, porque a profecia dizia que uma estrela brilharia em Jacó. Da mesma forma, hoje, os centros religiosos não sabem nada do cumprimento da palavra para este dia. Mas nós, que estamos seguindo a luz do entardecer, nós sabemos que o rei tem descido à terra neste tempo do fim. Veja, Mateus apresenta Jesus Cristo como rei. E Mateus prega a respeito do reino de Deus estabelecido dentro do coração dos homens. O reino de Deus de forma invisível, porém real. Por isso que o Sermão do Monte fala a respeito do reino de Deus. E por isso que nós temos a genealogia em Mateus para provar que o rei veio da descendência de Judá, veja, seguindo a linhagem de Davi, chegando até José e Maria. Depois os magos vieram do Oriente, seguindo a estrela. Depois o arauto do rei, o arauto, João Batista, na água, e ali vem o rei, em forma de um homem, até o profeta na água. E uma luz vem do céu
para vindicar que ali estava o rei. Veja, essa mesma profecia tem se cumprido aqui no tempo do fim. Todos nós conhecemos a história da vida do profeta, quando ele fala daquela astróloga que o encontrou quando ele era muito novo, e ela disse que sobre ele havia uma luz, havia uma estrela. Logo ele estava batizando as pessoas na água. Veja, o arauto, o Elias desse dia, e a luz, Deus em forma de uma luz, veio ao profeta na água para confirmar a Escritura, para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Jesus disse em Mateus capítulo 12, para que vocês saibam que o reino de Deus está aqui, os demônios são expulsos, os enfermos são curados, os surdos ouvem, os cegos enxergam. Logo, ele prega, o reino de Deus não vem com aparência humana, o reino de Deus está entre vós. Veja, Jesus não veio governar o mundo político, social e econômico daquela época. Não. Veja, ele veio estabelecer o domínio sobre o principado, sobre o poder das trevas. É isso que escraviza as pessoas e esse é o problema de toda essa desordem. Veja, mentiras, pecado, incredulidade, religião organizada e toda perversidade, por causa do reino de Satanás sobre as pessoas. Mas ele veio nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Veja, nos trazer para a luz. Sim? Então temos Mateus 4, Jesus Cristo tomando o poder da sua palavra. Veja, e governando o mundo espiritual pelo poder da palavra. Porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E foi isso que fez o mensageiro de Malaquias 4. Combatendo o sistema das trevas, o sistema organizado, a religião organizada, o cavaleiro do cavalo amarelo. Veja, Babilônia. Veja, com o poder da palavra, a espada cai na sua mão. A palavra, ali estava o homem ungido. A ele eu vi, prega o profeta. Então veja a palavra agora, manifestada em todo o seu poder. Veja, desce então Jesus Cristo, Apocalipse 10, bradando como leão, com um livro na mão. Veja, um título de propriedade. E o que ele vem fazer? Chamar a sua rainha para se colocar ao lado dele, porque agora ele vem precisamente como leão. Não é um milênio ainda, não. Mas o reino de Deus tem que estar primeiro em mim e em ti. Então ele vem estabelecer seu reino dentro do nosso coração. Em Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele mostra como é que vivem os cidadãos do reino. Veja, do reino de Deus. E o profeta prega a mensagem, 5 identificações da verdadeira igreja. Ele disse, veja, a verdadeira igreja é chamada de o reino messiânico. E se há um reino, há um rei. Por isso vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então ele desce do céu com esse título de propriedade para reclamar tudo aquilo que ele havia conquistado. E a primeira coisa que ele reclama é a sua esposa, a qual foi comprada por seu sangue. Ele vem precisamente com esse livro de redenção para reclamar, chamá-la para se pôr ao seu lado, como o rei Assuero fez com Esther, quando estendeu o cetro para ela, dizendo que ela era a senhora eleita, ela era a sua rainha escolhida. Veja, ela havia tido toda uma preparação pelo sétimo eunuco, o homem que tinha o segredo do rei, as roupas que o rei tinha enviado, e ele sabia como prepará-la para que ela pudesse entrar na presença do rei. E nós temos sido vestidos e preparados e conhecemos o segredo, veja, para poder entrar na presença do rei, lá atrás do terceiro átrio, onde está a glória da Shekinah, onde somente os chamados, os eleitos e preordenados podem entrar. Veja, lá está, veja, o lugar secreto, esse pequeno quartinho
do qual falou o profeta, aonde você entra lá dentro e sai transformado na presença da glória da Shekinah. Veja, nada fica morto, a vara reverdece, o maná não apodrece, ali está a glória da Shekinah. Veja, e entrando nesse lugar secreto, os eleitos saem do outro lado, completamente transformados, porque ali está a luz, e a luz é Deus, a palavra verificada, a palavra vindicada, a palavra manifestada, brilhando sobre a semente eleita. Então, na mensagem A Brecha, referindo-se à descida do anjo forte, com título de propriedade na mão, o livro, veja os selos que foram soltos, abertos, para revelar o nome dos redimidos. Diz assim o Mombrana, os selos foram abertos, porque na última era da igreja, Laodiceia, no tempo do mensageiro de Apocalipse 10:7. Veja, para revelar essas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou para a sua igreja, para ajuntar a igreja, seus súditos para seu reino, os nascidos de novo, os nascidos em casa, que receberam o Espírito Santo, esses dentro dos quais está estabelecido o reino de Deus, através da palavra. Veja, sua noiva, veja, ó que coisa, ele quer trazer seus súditos para si agora. Veja, o que é isso? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte das regiões da escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão. Amém, diz o profeta. Ele chamará e eles responderão. Jesus havia dito, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Ele vem para recolher seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles viram isso. E já não há mais tempo. Naquele tempo, o tempo acabou. Está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor, como um cordeiro morto, para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é mais mediador. Apocalipse 10, o anjo forte, com uma peruca branca, Cristo. Veja, a pedra cortada sem mãos, com 7 olhos. Lembre-se do ensino do Antigo Testamento agora, enquanto nos apressamos. O sangue deixava o propiciatório, em que se tornava tribunal. E quando o Cordeiro Morto se apresentou desde a eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos, tornou-se um tribunal. Então ele se tornou não um cordeiro, mas um leão, rei. E ele chama sua rainha para vir se pôr ao seu lado. Veja, não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Daniel disse, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E milhões o serviam, o rei e a rainha. E então abriu-se outro livro, que foi o livro da vida. E isto é para a igreja. E a rainha e o rei se encontravam lá. Que preciosidade, meus irmãos. Ele vem para estabelecer o seu reino dentro do nosso coração. E nós o aceitamos. Veja, lembre-se, na profecia, no livro de Esther, a rainha Vasti, representando a era da Odisseia, que rejeitou o rei hoje, como os judeus rejeitaram lá atrás. Mas ele foi atrás de uma noiva. Veja, e ele encontrou Esther. Assuero, em hebraico, seu nome é leão. Esther quer dizer estrela. Lá havia um eunuco para prepará-la para entrar na presença do rei. Irmão, que preciosidade. Note, aqui vem ele. Deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto, para se tornar um leão. Rei, para trazer o mundo inteiro a juízo que o rejeitou. Nosso parente é redentor. Então é rei sobre tudo. Por quê?
ele tem um título de propriedade de redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre em conhecê-lo, está vendo? Então requer sua herança, que é a igreja, a noiva. Ele requer a sua esposa. Irmão, medite nisso, reflita. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.